Prezados internautas, dentro desse assunto que nós estamos aqui trabalhando hoje, que é a primeira bicicletada, que foi promovida pelo movimento Pedra Pontuda, agora nós vamos conversar com o Alex, que é um ciclo ativista, né? E que vai poder nos dizer como é que esse movimento, que não é uma coisa itapirense, não é uma coisa, aliás, nem brasileira, é um movimento que está se espalhando, né, por todo o mundo, né? Então, Alex, diz pra gente as bases, né, desse movimento bicicletada. Primeiramente, boa tarde a todos, aos internautas. Primeiramente, gostaria de parabenizar o movimento Pedra Pontuda pela iniciativa e pelo sucesso que obteve, né? Esperávamos muito menos do conteúdo e apareceu um monte de pessoas e no final houve discussões, foi bem interessante. A bicicletada é um movimento de ciclistas urbanos que decidiram colocar nas ruas o espaço que foi tomado da bicicleta. Né? No começo do século, o uso da bicicleta era maior. Né? Com o aparecimento da sociedade do automóvel, com a indústria do automóvel, a bicicleta começou a perder um pouco desse espaço. Né? E o ciclista passou a de ter um espaço na via, a disputar o seu espaço na via. Uma das primeiras incidências da bicicletada aconteceu na Europa, na Espanha, onde um conjunto de ciclistas foi às ruas para percorrer um circuito dentro da cidade, aonde eles fizessem os motoristas perceberem que ali eles estavam. Então, a bicicletada ela é feita no meio urbano para mostrar que nós também temos o nosso espaço. Nós não estamos pedindo um espaço para o motorista na via. Nós temos esse espaço que nos foi tomado. Então hoje muitas pessoas deixam de usar a bicicleta como meio de transporte porque tem medo do automóvel ou da motocicleta. Por quê? Porque tem medo da violência com que o trânsito hoje se transformou. Cidades que começaram a utilizar bicicletas e depois começaram a utilizar carros, algumas sociedades quiseram voltar à bicicleta, como é o exemplo de Copenhague. Copenhague no início do século só usava bicicletas. Depois, com o aparecimento da sociedade do automóvel e com a indústria do automóvel, o carro começou a tomar isso. E a própria população de Copenhague exigiu que a iniciativa privada e pública voltasse a dar prioridade à bicicleta. Aí, Copenhague reestruturou toda a sua malha viária de volta para a bicicleta. E esse movimento ele explodiu e perdeu o controle. Ele foi passado primeiramente para as principais capitais, né? E depois para todas as cidades. No Brasil, no que temos conhecimento, a bicicletada só não acontece em 3 estados ao norte do país, que é Acre, Roraima e Rondônia, que é uma área bem distante dos centros urbanos, aonde provavelmente não tenha tantos problemas como cidades como Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro tem com o trânsito. Então, movimentos sociais desse tipo ainda lá não ocorreram. Mas a bicicletada hoje ocorre em todo o país, em todo o mundo. A ideia da bicicletada é ela acontecer no mesmo dia, no mesmo horário, mundialmente. Inicialmente foi promovida toda a última sexta-feira do mês, naquele horário de rush, no horário com que as pessoas estão saindo do trabalho e usando as vias. Por quê? Para criar realmente esse impacto do ciclista no trânsito. Né? Então o pessoal muitas vezes sai do trabalho, pega a sua bicicleta e vai para a bicicletada. Ou sai do trabalho com bicicleta e vai para a bicicletada. Inicialmente eu tive contato com esse movimento em São Paulo. A bicicletada em São Paulo inicia-se na Avenida Paulista. Inclusive os ciclistas conseguiram mudar o nome de uma praça na Avenida Paulista para a Praça dos Ciclistas. Essa praça fica bem no comecinho do final da Paulista com a Consolação. Então ali os ciclistas se concentram, foi ali que eu encontrei esse pessoal. E eu achei fantástico o pessoal usar a bicicleta em São Paulo, né? Um trânsito hostil, um trânsito violento. E eu comecei a pedalar com eles lá, participei de muitas bicicletadas com o pessoal de São Paulo. Depois fui morar em Porto Alegre, no sul. Também lá tinha bicicletada, frequentei várias bicicletadas lá com o pessoal. E daí pra frente eu só comecei a conhecer as bicicletadas de outros lugares. Curitiba tem uma bicicleta forte também.
Mas a bicicletada em si é isso. São ciclistas urbanos que estão reivindicando o seu espaço, retomar o espaço que era dele na via. Não resta a menor dúvida que Itapira está vivendo, já tem um problema sério com o fluxo de veículos que circula pelas nossas ruas. A frota está aumentando de uma forma violenta, vamos dizer assim, tanto é que existe alguns corredores, como aqui próximo de onde nós estamos, que é a rua 15 de novembro, para você atravessar a 15 de novembro já é um problema sério, problema de estacionamento, né, que falta estacionamento nas regiões onde as pessoas precisam se locomover, como é o caso do centro comercial daqui da cidade. Outros corredores, como a Avenida Rio Branco, a Avenida Brasil, a Avenida Siqueira Campos, a Avenida Castro Alves, enfim, nós já estamos com situações terríveis na área de trânsito em Itapira. Esse movimento, evidentemente, ele é de uma forma, é bem-vindo à cidade, né? É preciso que a cidade. Mas eu queria perguntar para você, Alex, que você é do ramo, Itapira, ela, ao mesmo tempo que tem essa necessidade, é uma cidade que ela tem muitos sobes, altos e baixos, né? Quer dizer, isso de repente acaba não estimulando o uso da bicicleta. O que você, dentro da sua experiência, pode nos dizer a respeito disso? Acrescentando algo que você estava dizendo anteriormente, antes de entrar nesse ponto, a maior intenção da bicicletada e dos movimentos sociais que usam a bicicleta como meio de transporte é lembrar da bicicleta como meio de transporte, porque hoje o pessoal está esquecendo que a bicicleta é um meio de transporte. Existe uma lei que todo prédio público precisa de um bicicletário. É obrigatório você ter um bicicletário para receber o ciclista. Aqui em Itapira, poucos estabelecimentos privados e públicos têm um bicicletário para receber o ciclista. Isso acaba desestimulando que a pessoa use bicicleta como meio de transporte. Então a gente já parte daqui. Se o pessoal não está esperando um ciclista, as pessoas não vão vir de bicicleta. Então esse movimento, com o inchaço das cidades, com o aparecimento de veículos e motocicletas cada vez mais, porque o automóvel ele seduz as pessoas. Todo sonho de todo jovem aos 18 anos é ter um carro, porque o carro vai o transformar mais, vai o deixar mais atrativo, ele vai ser mais conhecido, ele vai ter aquele carro do ano, ele vai tunar o carro. Então hoje a gente vive uma fantasia do carro, né? Aonde com o carro o seu status moral, pessoal vai ser elevado. E esse movimento não, esse movimento ele rema contra. Ele volta realmente a bicicleta, ele chama a bicicleta de volta ao cenário para mostrar uma vida mais simples, aonde pessoas possam conviver com uma harmonia maior. Porque nas bicicletadas tem um bordão muito famoso que quando a gente está na bicicletada, um grita bicicletada, outro diz um carro a menos. Então a cada uma bicicleta a mais no trânsito é um carro a menos. Então se as pessoas substituírem 2 vezes por semana, 3 vezes por semana o seu percurso do carro por bicicleta, não só vai estar desinchando a cidade de carro, mas vai estar emitindo menos carbono e vai estar poluindo menos. Então o objetivo da bicicletada é esse, é colocar de volta. No caso onde você citou da geografia da cidade, né, Porto Alegre está no meio de uma vala. A zona norte é alta, a zona sul é alta e o centro é baixo, né? Inclusive eu tive a oportunidade de trabalhar em Porto Alegre como bike messenger. Nas principais capitais já existe esse serviço. Em Itapira vai demorar um pouco para chegar, mas são as entregas sustentáveis, aonde em vez de estar fazendo entrega como um motoboy, a gente fazia entrega de bicicleta. E quando a gente chegava para as pessoas, de onde você veio? Eu vim do centro. Nossa, mas do centro aqui, e eram 10 quilômetros. E as pessoas achavam um absurdo andar 10 quilômetros de bicicleta. E para nós era algo muito normal. Então quando você coloca a bicicleta no seu dia a dia, você não só vai estar colocando uma coisa mais sustentável no planeta, como você vai estar melhorando a sua saúde. A bicicleta é um meio de transporte fantástico, não só porque ele é mais humano, ele é menos violento, ele emite menos carbono. Ele cuida da sua saúde.
você está se transportando cuidando de você. Então as pessoas elas acham que é muito fora da realidade delas pedalar. Só que quando você começa a pedalar, você pedala 1 km, depois você pedala 2, depois você pedala 3. Eu vi pessoas na bicicletada, dessa bicicleta de Itapira, achando o percurso muito pequeno. Nossa, pessoal, a gente poderia pedalar mais. Outras pessoas disseram, nossa, o percurso é muito grande. Ou seja, isso vem de hábito. Você precisa cultivar o hábito de se exercitar. Quando você usa a bicicleta, você vai começar a usar mais. E em Itapira, existem poucos bairros que estão, né, altos. A gente tem o Figueiredo, que é um bairro mais alto, tem o Assado Alcis, que é um bairro mais alto. Mas na minha opinião, para Itapira é o modelo prático e ideal para o uso da bicicleta. Uma cidade pequena, onde você pode cruzar a cidade com bicicleta. A bicicleta é legal também porque você não passa a não gastar mais, né? Certo. A bicicleta não tem um custo. Você não coloca combustível, a manutenção dela é muito mais barata do que a peça de um carro. Você para de gastar com coisas que você gastava com o carro e você não tem mais. Então a bicicleta ela é mais barata, ela é mais saudável, ela é menos poluente, ela só tem a acrescentar. Eu convido todos os internautas a adotar a bicicleta como meio de transporte. Alex, eu tenho também observado que a cidade, como não existe uma legislação geral para o uso da bicicleta, então é necessário que a cidade tenha uma legislação específica para esse uso, né? Que estabeleça, apesar que o trânsito, as regras de trânsito já estabelecem alguns pré-requisitos para isso, mas a cidade ela precisa ter uma legislação à parte. Por exemplo, se tiver ciclovia, qual é o tamanho dela, qual é o tamanho da separação com a via pública, enfim, vários fatores. Existe na parte desse movimento a tentativa de se criar uma legislação dentro dessa área em Itapira? Com certeza. Já existe legislações para o ciclista no trânsito, né? Por exemplo, Copenhague tem um semáforo para ciclistas, aonde acende uma luz, uma bicicleta verde para ele iniciar, uma bicicleta vermelha para isso nos bicicletários. Aliás, isso nas ciclovias. Quando a ciclovia cruza uma via expressa de carro, existe um semáforo para a bicicleta esperar o carro passar. Quando fecha para o carro, um semáforo para a bicicleta avançar, né? Isso já existe. Outra coisa que já existe uma legislação federal que exige 1,5 metro do ciclista, do que o carro mantenha uma distância de 1,5 metro do ciclista. Só que, infelizmente, como as pessoas usam pouco a bicicleta no Brasil, essa lei é desconhecida, né? Com o surgimento desses movimentos, com as pessoas se interessando cada vez mais por isso, os ciclistas acabam conhecendo mais e passando para os motoristas. E esse é o ideal da aula pública que vai acontecer. Nós vamos colocar isso na aula pública para o ciclista ter noção do que quem é ele no trânsito e o que ele precisa respeitar e como as pessoas precisam respeitá-lo, né? Existem legislações para a bicicleta. A gente só precisa implantar. A prefeitura, o estado, ela precisa olhar a bicicleta como um investimento. É isso que o movimento Pedra Pontuda, isso que a bicicleta vai querer trazer para Itapira, para que as governanças olhem a bicicleta como esse meio. O nosso tempo já está quase acabando e antes da gente voltar aqui, Eduardo, para a gente encerrar, eu gostaria que você encerrasse a sua fala sobre a questão do bicicletário público. Quer dizer, como é que você vê? Você acha que é possível Itapira ter um bicicletário público, aquele que não só para estacionamento da bicicleta, mas também para permitir que o usuário ele vá de um ponto ao outro com a bicicleta, deixa a bicicleta lá, volta, enfim, como funciona em vários locais, inclusive aqui em São Paulo nós já temos isso, no Rio nós já temos. Eu acho que para Itapira tem um modelo ideal. A gente olha as pequenas cidades da Europa criando ideias criativas dessas e a gente acha que isso nunca pode ser criado aqui. Essa ideia da bicicleta no meio público é fantástica, porque Itapira dá para fazer um bicicletário onde você aluga uma bicicleta para se deslocar por um percurso e deixa a sua bicicleta trancada em outro lugar. Você só precisa da senha para retirar essa bicicleta,
né? E existem também locatórios de bicicleta. Se você não tem uma bicicleta e quer alugar uma bicicleta para um passeio no final de semana ou para um pedal num ponto turístico rural de Itapira, eu acho que empresas precisam e deveriam começar a investir nisso. Oferecer bicicletas para as pessoas usarem no meio público, né? São Paulo, grandes capitais, oferecem as bicicletas interligadas com o metrô. Então você sai do metrô, no metrô você encontra um bicicletário, onde você aluga a bicicleta, usa a bicicleta no meio de São Paulo e devolve a sua bicicleta em qualquer estação outra do metrô. Em Itapira, como a gente não usa metrô, a gente tem o nosso transporte por ônibus, a gente poderia estabelecer alguns pontos na cidade onde as bicicletas poderiam ser retiradas e entregues. Isso com certeza, para o modelo de Itapira, uma cidade pequena, onde dá para ser usada a bicicleta, iria aumentar muito mais os ciclistas, ia diminuir muito menos o carro, e a Itapira ia aparecer no cenário nacional como uma cidade que preserva o meio ambiente. A gente tem governanças na cidade que vem de um partido verde, que seria ideal para esse partido investir nisso, eles deveriam investir nisso, ideias sustentáveis, ideias verdes, que essa juventude está vindo trazer para eles devem enxergar. Porque essa juventude, ela está se manifestando. Se eles não enxergarem isso, eles estão negando o conceito de política. Ok. Bom, eu agradeço a sua participação, Alex. E pergunto agora, cedo esse espaço final, rapidinho, tá? Que nosso tempo já estourou, para que você faça suas considerações finais e convide, né, os jovens que estão nos assistindo, se é que é aberto esse convite, para o movimento Pedra Pontuda. Tá. Bom, eu só queria fazer um comentário particular meu. Você falou do bicicletário aqui na cidade, né? Também acho que é extremamente viável aqui para a nossa cidade, mas que essa iniciativa venha do poder público e não do privado. Eu não acho justo uma empresa se beneficiar com isso sendo de uso público, né, do próprio cidadão. Eu acho que é dever da prefeitura isso. Não tem que ser concedido a nenhuma empresa. Na minha opinião. Um investimento baixíssimo, diga-se de passagem. Sim, né? E de obrigação do governo. O governo, na minha opinião, serve para proteger e cuidar do seu povo, né? Então acho que nesse ponto acho que é importante. O movimento Pedra Pontuda continua. A gente vai manter a bicicletada todo último domingo do mês. Mas fora a bicicletada, a gente ainda continua fazendo reuniões para programar próximas atividades de diagnóstico de problemas, né? E mais importante, que a gente se preocupa bastante, é a formação crítica, né? Então a gente procura sempre trazer pessoas de fora para palestras, para conversar com a gente. A gente sempre usa o espaço da Câmara dos Vereadores, que é um espaço público para isso. Então, assim, esse ano a gente já fez 4 encontros com pessoas especializadas em determinados assuntos e explicando para a gente. A gente já conseguiu trazer o deputado federal Gianazzi, né, para falar sobre educação no estado de São Paulo. Enfim, então a gente tem essa preocupação, o movimento Pedra Pontuda tem essa preocupação de formação crítica. Não adianta simplesmente 20 pessoas liderarem um movimento e o restante seguir simplesmente. Eu acho que a gente tem que compreender a nossa realidade, por que ela é assim e como a gente deve intervir e mudar ela, né? A gente tem a intenção de eliminar essa tradição, né, que a gente tem essa cultura que a gente tem aqui na cidade e no país, de simplesmente seguir ideias de outros, né? Que as ideias sejam de todos. Pode ser romântica essa minha visão, mas eu acho que está na hora disso começar a acontecer de fato, né? Não existe nada de romantismo nisso. Toda a juventude ela é recheada dessas propostas. Talvez depois, com o tempo, as coisas vão mudando, mas isso faz parte do processo. Mas é importante que ela ocorra, né?
e principalmente essa consciência crítica. Bom, eu agradeço a presença de vocês dois. Nós vamos voltar a conversar mais especificamente sobre essa questão da pedra pontuda. Aliás, já tinha combinado com o Alberto alguma coisa desse tipo, e agradeço a presença de vocês e contem com o portal Cidade Itapira para qualquer manifestação de vocês, para qualquer informação, que nós já cedemos um espaço para vocês, né? Além do blog que vocês têm, onde vocês podem utilizar, onde o que nós queremos é dar visibilidade para tudo aquilo que acontece na cidade, tá certo? Conte conosco e obrigado, internauta, pela sua companhia.